E aí, povo zoeiro, eu sou o Alemão e hoje estou aqui para falar sobre o jogo do ano, né, o Game of the Year. Bom, eu já expliquei isso nos vídeos do ano passado, quando eu fiz a transmissão, que várias empresas, né, têm uma eleição própria de jogo do ano, né? Então algumas revistas, alguns sites fazem as suas próprias votações, mas a que realmente importa e que é considerada realmente o jogo do ano é o prêmio da AIAS, né? Então é esse evento que ocorre todo final de ano e relativamente esse é o jogo do ano oficial. Independente dos critérios, né, que são feitos, né? Você pode discordar, você pode ter o seu gosto próprio. Aliás, é muito válido que você tenha o seu gosto, tá? Mas esse evento, né, nos últimos anos foi até que relativamente legal. Tem a apresentação, eles mostram novos trailers, né? Tem alguns jogos que são lançamentos. Eu até deixei aqui preparado uma lista para vocês terem uma ideia. O ano passado eles fizeram alguns anúncios legais, né? Por isso que vale a pena acompanhar o evento. Então eu vou citar aqui coisas que aconteceram no ano passado durante o evento e mais um motivo para você acompanhar, tá? O ano passado, por exemplo, teve o anúncio de um novo jogo da From Software, que hoje em dia a gente já sabe que é o Sekiro Shadows Die Twice. Mas esse trailer foi mostrado primeiro no Game of the Year, né? No evento do Game of the Year. E ficou toda aquela discussão durante meses até a gente ter mais informações do que era esse Shadows Die Twice, né? O Sekiro. Depois disso, outra coisa importante, foi anunciado também os primeiros trailers do Zelda que saiu para o Nintendo Switch. Outra coisa importante aí, o trailer do Soul Calibur 6 também foi lançado lá no Game of the Year. E para mim, né, a notícia mais importante que foi a confirmação do Bayonetta 3, né? Teve outro trailer do Kojima e um novo mapa pro PUBG. Então, resumindo, tem coisas novas que também acontecem no Game of the Year. Entre uma votação e outra que eles vão anunciando o vencedor, sempre eles mostram alguma coisa nova, né? Os famosos World Premiere, né? A primeira vez mostrada para o mundo. Então é muito legal acompanhar esse evento. Basicamente nesse vídeo eu vou dar minha opinião sobre algumas categorias, tá? Eu não vou falar de todos, porque algumas categorias, até para vocês que estão vendo o vídeo, é um pouco irrelevante, tá? Então, por exemplo, você tem a categoria do melhor influenciador, né, streamer. A maioria deles é americano, né? Então, pra gente aqui no Brasil não tem relevância nenhuma. Outra categoria que não é muito legal, tá? Pra nós, a questão do melhor jogador de esporte, o melhor time de esporte. Pra gente, assim, é meio que irrelevante. Tá, quando o Fallen foi eleito, pô, legal, brasileiro que foi eleito, legal, mas poucas pessoas acompanharam esse tipo de votação específica, né? Essa categoria específica. Então vamos lá. A primeira categoria que eu acho que é realmente relevante para nós, talvez não para muitos, mas é qual foi o melhor evento de esporte. Isso daí é interessante porque você tem os eventos aqui conhecidos como a EVO, o Campeonato Mundial de League of Legends, Campeonato Mundial de Overwatch e o Campeonato Mundial de Dota. Então não é tão relevante para todo mundo, mas é interessante saber qual evento eles vão considerar o maior evento de esportes do ano, né? Porque são jogos aí extremamente populares. Particularmente o evento que eu mais gosto, apesar de eu acompanhar só a EVO e o campeonato de Dota, mais ou menos, eu acho que a EVO ainda continua sendo mais relevante para a maioria dos jogadores. Tem muita gente que não joga MOBA. Então, eu acho que quem ganharia seria a EVO ou The International, apesar da popularidade do LoL ultimamente. Essa categoria aqui ela é bem legal. Seria para qual o melhor jogo de estreia de uma empresa indie. Tem alguns jogos aqui que eu não conheço, tá? O Donut County, Florence, o Moss e esse Yoku's Island. Mas uma coisa eu tenho que falar. Esse The Messenger foi um jogo que eu joguei
e particularmente eu gostei muito, e eu espero que o The Messenger ganhe, porque eu achei o jogo muito legal. Quem acompanhou a live, cara, eu achei sensacional a referência a Ninja Gaiden e também o conteúdo de humor do jogo. Eu achei muito divertido esse jogo. Essa outra categoria aqui é o melhor jogo de eSport, tá? Então você tem o CSGO, o Dota 2, Fortnite, o League of Legends, o Overwatch. Particularmente como eSport, eu acho que o Fortnite ainda não está muito grande, tá? Não tem um campeonato mundial como, por exemplo, como League of Legends e Dota 2, né? Até o próprio CSGO. Eu acredito que deve ficar entre esses três, tá? Eu acho que se ficar com Dota 2 ou CSGO estaria de bom tamanho, já que eu não gosto de LoL. Mas o Fortnite, eu acho que como eSport ele ainda não tem um fator muito grande, tá? Como jogo multiplayer, sim, cara, já tem vários prêmios como melhor jogo multiplayer do ano, mas com relação a eSport, a um cenário mais profissional, eu ainda não vejo o Fortnite no nível desses outros, tá? Então eu acho que deve ficar entre os outros 4. Agora o melhor jogo multiplayer do ano, né? Não é o cenário profissional como era na outra categoria. Então você tem aqui o Call of Duty 4, o Destiny 2, o Fortnite, o Monster Hunter World e o Sea of Thieves. Sinceramente eu não sei o que o Sea of Thieves está fazendo aqui, tá? Apesar de ter um certo número de pessoas que jogaram, mas não foi muito jogado por muito público, né? A maioria das pessoas testou e não continuou jogando por muito tempo. O Monster Hunter World, cara, eu acho que ele fez um relativo sucesso, tá? Muita gente gostou do jogo por ser o primeiro da franquia nos grandes consoles de mesa. Mas mesmo assim, eu acho que para esse ano o Fortnite ele já ganhou algumas premiações. Então eu acho que provavelmente o Fortnite vai ser considerado o melhor jogo multiplayer do ano. Essa categoria aqui eles fizeram uma junção, né? O melhor jogo de esporte ou corrida, tá? Então eles fizeram uma junção, né? Eu não acho que as categorias se equivalem, deveriam ser separadas, mas como eu venho reclamando há muito tempo que faltam jogos de corrida, então eles acabaram juntando os dois. Então você tem aqui o FIFA 19, o Forza Horizon 4, o Mario Tennis Aces, o NBA 2K19 e o Pro Evolution Soccer 2019. O ano passado quem ganhou foi o Forza 7, e eu acho que novamente vai acontecer Forza, principalmente que o FIFA esse ano teve muitas reclamações, e o Mario Tennis, apesar de ser um jogo da Nintendo aí, um dos exclusivos do Switch, ele não é a derivação de Mario mais famosa, né? Então eu acredito que deve dar Forza Horizon 4 esse ano. O melhor jogo para a família. Esse melhor jogo para a família é a cara da Nintendo. Então você vai ver uma lista enorme de jogos da Nintendo, né? Então você tem o Mario Tennis, o Nintendo Labo, o Overcooked 2, o Starlink e o Super Mario Party. Vou ser sincero com vocês, esse Overcooked 2 tem muita gente que gosta, mas eu acho que ele é um jogo muito pequeno em relação ao Mario, tá? O Starlink é um jogo que saiu muito recente, então eu não acho que ele marcou tanto. Eu acho que deve ficar entre o Super Mario Party e o Mario Tennis, mas eu acho que o Super Mario Party ainda deve ganhar. Melhor jogo de luta do ano. Então você tem o BlazBlue, o Dragon Ball Fighters, Soul Calibur 6 e o Street Fighter 5 Arcade Edition. Sinceramente, pelo que foi feito durante esse ano, né, o que chamou de atenção, eu acho que o Dragon Ball Fighters, eu acho que deve vencer. Até teve participação do Dragon Ball Fighters na EVO, então acho que reconhecidamente foi um jogo que cresceu bastante esse ano, né, chamou bastante atenção e realmente é merecido, tá? Eu não sou um fã de anime e eu me interessei pelo jogo, pra você ter uma ideia de como o jogo chamou a atenção do público. Então acho que o Dragon Ball Fighters deve ganhar. Melhor RPG do ano. Então você tem o Dragon Quest 11, o Monster Hunter World, o Ni no Kuni 2, o Octopath Traveler, o Pillars of Eternity 2. Esses são os indicados.
Ó, falando sobre os jogos, o Dragon Quest é uma série muito famosa, tem muitos fãs, mas o que eu vi mais de comentários foi a respeito do Monster Hunter World. Como eu disse, foi um jogo que fez muito sucesso esse ano, né? Principalmente, já falei, pelo fato de ser um primeiro jogo dessa franquia nos consoles de mesa, tem muita gente que joga ainda o Monster Hunter. Eu achei o jogo muito bom, né? Não jogo mais, mas eu achei o jogo muito bom. O Ni no Kuni 2 ele passou meio despercebido, tá? E o Octopath Traveler, apesar dele parecer ser um jogo muito bom, né? Eu não entendo muito de RPG, mas foi um jogo que chamou a atenção pelos gráficos, né? Pixelizados dele. Mas assim, ele é um jogo muito de nicho, né? Apesar de RPG ser jogo de nicho, eu acho que nesse caso o Monster Hunter ele chama muito mais atenção. Ele é mais indicado assim para as pessoas que não são fãs de RPG puro. Por isso que eu acho que o Monster Hunter deve ganhar de lavada essa categoria. Melhor jogo de ação ou aventura. Então você tem o Assassin's Creed Odyssey, o God of War, o Spider-Man, o Red Dead Redemption e o Shadow of the Tomb Raider. É praticamente quase a mesma a mesma lista de melhor jogo do ano. O Shadow of the Tomb Raider ele falhou fortemente, né? Já está até sendo vendido com grandes descontos. O Red Dead Redemption não é tanto um jogo de ação, né? Ele é um jogo mais parado, inclusive, né? Apesar de ser um jogo de mundo aberto, eu achei ele bem parado, mas é o estilo dele, né? O próprio Red Dead Redemption 1 já era assim. Aí ficaria entre o Assassin's Creed, God of War e o Spider-Man. Eu particularmente eu acho que vai ficar com God of War, tá? Porque eu acho que o God of War não vai vencer como um jogo do ano, mas eu acho que ele ganharia essa categoria, por exemplo, apesar do Homem-Aranha ser um jogo bom também, mas eu acho que o God of War chamou muito mais atenção durante o ano. E o Assassin's Creed, ele é praticamente uma skin do Origins, então eu acho que ele não chama tanto atenção nesse quesito. Apesar de ser um bom jogo, tá? Melhor jogo de ação: Call of Duty, Black Ops 4, Dead Cells, o Destiny 2, o Far Cry 5 e o Mega Man 11. Nessa categoria aqui, eu vou ser bem sincero, o popular de todos aqui é o Call of Duty. Só que pelo fato de não ter campanha, eu sinceramente espero que não ganhe, tá? O Dead Cells é um jogo indie, eu acho que não tem força para ganhar. E o Destiny 2, cara, foi um jogo que me decepcionou muito, também não gostaria que ganhasse. Far Cry 5 apesar de eu não ser um grande fã de Far Cry, eu só joguei o Far Cry 3, mas eu achei a temática do jogo bem interessante. Então se ganhasse o Far Cry, estaria de bom tamanho. Mas assim, como eu tenho um coração retro gamer, né, mesmo que o Mega Man não seja a minha franquia favorita retrô, né, mas eu gostaria muito que o Mega Man ganhasse, para que mais jogos retrô fossem resgatados aí, para nossa alegria, vamos dizer assim, mais franquias sendo resgatadas, né? Apesar de ser um fenômeno recente, como o Double Dragon 4, o River City Ransom, o próprio Battletoads que está para sair aí, eu espero que o Mega Man 11 ganhando essa categoria motivem mais as empresas a trazerem franquias do passado, tá? Então tô torcendo aí pro Mega Man 11, apesar de não ser um grande fã da franquia. O melhor jogo indie do ano. Então você tem o Celeste, o Dead Cells, o Into the Breach, Return of the Obra Dinn e o The Messenger. Aqui, particularmente pelo Celeste estar indicado a jogo do ano, eu acho que é o que vai vencer. Mas eu vou ser bem sincero com vocês, gostaria muito que o The Messenger ganhasse. Eu gostei muito desse jogo, fui muito com a cara dele, apesar de eu ainda precisar jogar mais, né, chegar no final e tudo mais, mas foi um jogo que eu achei sensacional. Então gostaria muito que o The Messenger ganhasse. A melhor performance é uma categoria meio estranha, né? Mas aqui eu acho interessante para nós. Então você tem o Brian, que é do Detroit Become Human, o dublador aí do Kratos, a mulher
que fez o Assassin's Creed Odyssey, o cara que fez o Arthur do Red Dead Redemption 2 e o cara que fez a voz do Peter Parker aí no Spider-Man. Particularmente, cara, de todos esses aqui, se você reparar, esse cara aqui que é o dublador, né, o personagem aí do Detroit Become Human, ele é a cara do personagem principal. Então eu acho que ele deveria ganhar pelo jogo ser baseado nele, né? Eu acho que em tese é mais marcante do que os outros que ficam só no background, né? Só na dublagem, por exemplo. É o mesmo caso do ano passado que ganhou o Senua, né? A menina que fez o Senua, pô, ela fez muito mais do que só dublar o jogo, né? E eu acredito que seja o mesmo caso desse cara. Melhor direção de arte: o Assassin's Creed, o God of War, o Octopath Traveler, Red Dead Redemption 2 e esse Return of the Obra Dinn. Olha, graficamente, cara, eu entendo que aqui o Octopath Traveler tem uma estética diferente, né? Ele não é padrão dos gráficos atuais, mas aqui, sinceramente, eu ficaria entre o Red Dead Redemption 2, o God of War ou o Assassin's Creed Odyssey, mas eu acho que deve ficar com o Red Dead Redemption 2. A melhor narrativa: então você tem aí o Detroit Become Human, o God of War, o Life is Strange 2, o Spider-Man e o Red Dead Redemption 2. Todos esses jogos aqui, eles têm uma história interessante, né? Tem uma boa narrativa. Particularmente eu achei a história do God of War muito chata. Eu achei que eles enrolam muito, tá? A história do Detroit é bem legal, afinal o jogo é baseado nisso. E eu ficaria entre o Detroit e o Red Dead Redemption 2. Mas o fato como o Red Dead Redemption 2 ele é um jogo mais lento, com bastante história, eu acho que deve ganhar o Red Dead Redemption 2. Mas eu ficaria contente se o Detroit Become Human ganhasse, porque é uma história bem legal, cara. Apesar de ser clichê em alguns momentos, é um jogo de videogame, então eu não me importo com isso. Eu gostei bastante da história do Detroit Become Human. Afinal, o jogo é isso, né? Um filme interativo. A melhor direção de jogos, né? Aqui eles querem dizer a visão criativa e inovação na direção e design de um jogo. Então você tem o A Way Out, o Detroit Become Human, o God of War, o Spider-Man e o Red Dead Redemption 2. Nesse caso aqui eu sei que não é o favorito, tá? Porém, a forma como foi feito o jogo, A Way Out, né? Onde você tem uma tela dividida no meio e cada um mostrando a câmera dele, né? Você interage com a história com os dois jogadores, né, no co-op. A forma como foi feito esse jogo, cara, eu achei sensacional e eu achei muito criativo. Então eu gostaria muito que o A Way Out ganhasse, tá? Mas eu duvido que ganhe, sinceramente, porque ele é um jogo indie que foi bancado pela EA. Não é um jogo com muita força. E além de tudo, eu ainda gostei da escolha gráfica que eles fizeram, né? Eu gostei dos gráficos do A Way Out, apesar da simplicidade dele, e eu achei muito legal a arte do jogo. Fora isso, né? Você tem o Detroit Become Human, que talvez seja o favorito aí, porque as expressões faciais aí, o jogo, como ele não tem física, não tem um monte de coisa, ele é direcionado na história. Então você tem gráficos realmente impressionantes aí no Detroit Become Human. Então talvez seja um grande concorrente também. Então, se for um dos dois, eu ficaria contente. Tem essa categoria aqui que é do melhor jogo em andamento, que é jogo que já foi lançado, mas ele continua tendo conteúdo adicional, né? Então você tem o Destiny 2, o Fortnite, o No Man's Sky, o Overwatch e o Rainbow Six Siege. Cara, aqui eu não gostaria que ganhasse o Destiny 2,
Eu achei não gostei do Destiny 2, infelizmente não gostei, apostei bastante no jogo, mas não gostei. Até hoje fico feliz de ter comprado a versão base só e não ter comprado a versão com todas as expansões. Acho que eu economizei uma puta grana. Sinceramente aqui, cara, eu acho que como o Fortnite foi o queridinho do ano aí para muitas coisas, então eu acho que o Fortnite deve ganhar essa categoria aqui. E aqui a mais importante, né, que é o do jogo do ano. Então você tem o Assassin's Creed Odyssey, o Celeste, o God of War, o Spider-Man, o Monster Hunter World e o Red Dead Redemption 2. Essa categoria aqui eu já venho falando faz tempo. Antes de lançar eu já sabia que o Red Dead Redemption 2 ia ganhar e vai ganhar essa categoria. A Rockstar, ela não lança jogos toda hora, mas quando ela lança, os jogos são fantásticos, tá? Independente de se você achou o jogo lento, se você não curtiu o jogo, o fato é que o Red Dead Redemption 2 agradou muita gente e o jogo tem mecânicas que são sensacionais, cara. Eu não joguei o quanto eu gostaria ainda, mas tem muita coisa no jogo que impressiona. Eu acho que essa categoria aqui, sinceramente, é barbada, que vai dar Red Dead Redemption 2. Apesar de eu já ter elogiado o que foi o Monster Hunter World, o Spider-Man e o God of War, né, foram dois jogos aí exclusivos da Sony que chamaram bastante atenção. O Spider-Man, apesar de ter vendido assim de primeira, vendeu mais que o God of War, né, e os dois jogos venderam bem. A mídia chamou mais atenção para o God of War. Ele teve melhores notas, inclusive melhores reviews. Falando em indie na categoria principal, cara, esse Celeste eu não vejo nada demais nele. Eu vi o jogo, cara, o ano passado, por exemplo, Cuphead era um jogo indie que merecia estar na premiação de melhor jogo do ano, muito mais do que esse Celeste merece estar aí. Eu acho que esse Celeste nem merecia estar aí, pra ser bem sincero, tá? E o Assassin's Creed Odyssey, cara, apesar de a série Assassin's Creed ter melhorado bastante, eu não vejo como ser premiado como o melhor do ano, cara. Eu acho que é um bom jogo e tudo mais, mas jogo do ano eu acho muito para Assassin's Creed Odyssey. Então, sinceramente, eu acho que fica aí com o Red Dead Redemption 2. Bom, então são esses aí os meus palpites aí para premiação aí do melhor jogo do ano de 2018. O evento vai ser no dia 6 de dezembro, às 11h30 da noite. E sinceramente eu não sei se eu vou conseguir transmitir, né, por causa do horário. Mas eu recomendo que vocês assistam, tá? Pode ter muitas novidades em matéria de jogos novos. E o evento em si é legal, cara. Você vê um evento grande de games assim é sempre bom. Bom, eu acho que eu já falei muito, né? Mas agora é hora de você falar. E pra você, qual que foi o melhor jogo do ano? Não precisa se basear na lista aí dos 6 indicados do evento aí do jogo do ano. Fala aí a sua lista, independente de qualquer indicação. Qual foi o jogo que você mais gostou esse ano? Qual foi o jogo que você jogou, lançado em 2018, que você mais gostou? Posta aí nos comentários. Então é isso, se gostou desse vídeo, deixa aquele like. E se não é inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva para acompanhar mais vídeos como esse e quem sabe as lives que acontecem aqui no canal de vez em quando. Eu fico por aqui, um abraço do Alemão e até mais!